Então, estamos aqui com o ex-candidato a governador, Luiz Felipe Bergman, pelo partido do PSOL. E nós vamos entrevistar ele, sim, a fim de ver os motivos que levaram ele à carreira política e tal, em toda a sua trajetória de vida. Então, comecemos. Luiz Felipe. Então, essa primeira pergunta, o que me levou à política? Qual o motivo que te levou a entrar na política? Olha, eu faço política desde adolescente, né? Eu tenho o sonho de construir uma sociedade socialista. Eu sou um socialista, né? Uma sociedade de quem trabalha, quem produz a riqueza tem acesso à riqueza, usufrui da riqueza, o que não acontece hoje. Hoje quem trabalha não tem a riqueza, quem tem a riqueza são os que exploram os outros que trabalham, né? E foi esse ideal que me levou para a política e me mantém na política já faz praticamente 30 anos. Né? E vou continuar, né? De vez em quando eu sou candidato, mas eu faço política no dia a dia, né? Todos os dias. Né? Todo mundo faz política. De alguma forma. Você faz profissionalmente. Não, é pior que não faço profissionalmente, porque eu não ganho nada, nunca ganhei nada com a política, também não quero ganhar assim, nem bem material, nem interesse material com isso. Só faz pelo bem. É pelo ideal. Certo. Então, sim, conte assim, um histórico da sua carreira, assim, para a gente ter uma visão geral. Bom, eu comecei com 15 anos, ajudei a fundar um sindicato. Eu trabalhava no comércio, no interior do Rio Grande do Sul, e naquela época ainda tinha que formar a associação profissional antes de criar o sindicato. Né? Então eu ajudei a fundar esse sindicato. Foi a minha primeira participação política pública. Assim, né? Depois, estudando, participei sempre do Grêmio Estudantil, Diretório Central de Estudantes. Né? Em 84 eu entrei no Partido dos Trabalhadores, aí no Rio Grande do Sul e Caxias do Sul. Entrei no Partido dos Trabalhadores e no Sindicato dos Profissionais em Processamento de Dados. Né? Depois me mudei para Toledo, no interior do Rio Grande do Sul, e continuei militando no PT e em sindicato. Né? Em 90 entrei no Serviço Público, primeiro na Justiça do Trabalho e em 96 no Ministério do Trabalho. E em 2004 eu ajudei a fundar o PSOL em nível nacional. Né? Sim. E desde 2004 também estou no PSOL aqui no Paraná e atualmente desde a fundação como presidente do partido. Então, assim, antes do surgimento do PSOL, você já era de qual partido? Você era do PT, daí? Era do PT. Você era um petista, daí não concordou, daí teve divergência entre partidos. Nós passamos mais de 15 anos pregando, né, as bandeiras em defesa dos trabalhadores, melhores condições de vida, moradia, saúde, educação para todo mundo. E quando o Lula ganhou a eleição, a primeira coisa que ele fez foi fazer uma carta aos banqueiros dizendo que ia honrar os contratos, ou seja, ia continuar pagando a dívida. Isso antes de ganhar a eleição. E depois que ele ganhou a eleição, a primeira coisa que ele fez foi fazer a reforma da Previdência dos servidores públicos, né? Onde ele tirou direitos dos servidores públicos. Eu fui um dos atingidos. Né? Antes eu iria me aposentar com 35 anos de serviço e hoje eu vou para praticamente 38 anos de serviço para me aposentar. Né? Então, eu comecei a trabalhar com 15 anos com carteira assinada. Então, é uma injustiça isso que nos levou, assim, foi a gota d'água para a gente romper com o Lula e com o PT. Rompeu daí, está surgindo um partido. Aí nós começamos a organizar o PSOL. Né? Inclusive agora você é servidor público federal. Eu sou servidor público desde 1990, faz 21 anos. Ainda continua sendo servidor público. Tá. Assim, qual o seu ideal político? Na sua visão, assim, que seria o ideal assim, da política? O ideal seria que toda a riqueza produzida seria fosse usufruída por quem a produz. Né? Então, por exemplo, as pessoas que fabricam carros, toda a renda que fosse adquirida com isso seria repartida igualmente entre os trabalhadores que produzem carros. Tudo que o agricultor produz deveria ser repartido igualmente entre os que produzem. Né? Isso não acontece hoje. Então, se você pegar hoje o salário dos trabalhadores, apenas uma pequena partezinha do que a empresa lucra. Né? Então, quem tem hoje os meios de produção, que são as terras, as fazendas, as fábricas, né, as máquinas, são esses que lucram. Né? E os trabalhadores que produzem a riqueza vivem com salários
normalmente muito achatados. Então, o ideal socialista é esse, é a plena liberdade, né, e todo mundo usufruindo igualitariamente das riquezas que são produzidas por todos. Né? Interessante. O que você tem a dizer sobre o projeto Metrô em Curitiba? Olha, nós defendemos o transporte ferroviário em substituição ao transporte rodoviário. Né? Então nós defendemos a construção de metrôs em todas as grandes cidades. O metrô é muito mais barato, né? Porque Curitiba é uma das únicas cidades, uma das maiores cidades do Brasil que não tem metrô. Praticamente não polui. E Curitiba, é claro, hoje existe um cartel, né, para ser educado, existe um cartel do transporte coletivo que não deixa construir um metrô. Né? Esse é um ponto X da questão. Né? E o transporte de trem praticamente não polui, né? Então é muito mais barato e não polui. Né? E além disso, para quem anda de ônibus, como eu ando, né, o transporte rodoviário é muito desconfortável. Vive cheio, enfim, lotado. E em Curitiba, o transporte coletivo está especialmente esgotado, faz muitos anos. Agora, outra questão social. Já que em Curitiba há um índice de violência maior do que em São Paulo, em relação ao percentual de pessoas, fale o que deveria ser feito para resolver o problema da violência. Bom, Curitiba é uma das cidades mais violentas do país, né? Ganhando no Rio de Janeiro, inclusive, São Paulo, né? Só perde para Foz do Iguaçu e do Paraná também. Acho que o ponto-chave é você distribuir renda, né? Dar boas condições de vida para todo mundo. Isso já tira muita gente da violência, da criminalidade. Quer dizer, hoje a criança fora da escola, o pai desempregado, a mãe desempregada, a falta de condições mínimas, esse é o grande fator que gera violência. Agora, na cidade, especialmente, a desatenção dos prefeitos de Curitiba, os sucessivos prefeitos, com a periferia da cidade. Então, no centro da cidade, nos bairros nobres, por exemplo, você não acha um buraquinho no asfalto. Né? Lá nas periferias não tem asfalto, não tem esgoto, não tem área de lazer, não tem nada. Então, esse é o grande X da questão. Né? E a pessoa que vive na periferia, ela se revolta, sabendo que paga os mesmos impostos, ou até mais do que os ricos, e tem muito menos benefício. Né? Então a cidade de Curitiba, desde sempre, foi governada para os ricos, né? E excluindo os pobres. Esse é o grande motivo da violência. Então não adianta falar em mais polícia, porque polícia não controla a violência. Não tem como controlar. Se fosse assim, por exemplo, no Rio de Janeiro já teria acabado com a violência. Né? Em outras cidades também. Tem que acabar com a raiz. Né? A raiz do problema. Só fazer repressão mesmo. Repressão não fazer. Tá, agora um tema está em evidência, novamente. O primeiro casamento gay no Brasil ocorreu em Curitiba. Sim. E o que você tem a dizer sobre a homofobia? Olha, homofobia tem que ser combatida, obviamente. Porque homofobia é uma intolerância de pessoas com a vida dos outros. Né? Quer dizer, eu tenho uma orientação sexual, eu tenho meus gostos, né? E eu quero que eles sejam respeitados. Né? Da mesma forma que eu quero ser respeitado, eu tenho que respeitar quem tem gostos diferentes. Né? Então, nada justifica você discriminar os gays, as lésbicas e os homossexuais. Né? Quer dizer, isso é uma coisa que não diz respeito a mim, né? Diz respeito à pessoa. Né? E aí não tem por que o Estado, por exemplo, não reconhecer o direito de dois homens e duas mulheres que querem viver juntos. Né? Da mesma forma como eu sou casado com mulher, né? O cara quer juntar com homem, mulher com mulher, eu não tenho nada a ver com isso. Então, existe muita intolerância baseada em crenças religiosas que não tem nada a ver, né, com a vida real. Né? Então você não sofre dessas influências religiosas. Assim. Olha, eu nasci católico, sou cristão, né? Acho que o cristianismo nos legou valores morais fundamentais, são muito bons. Agora, isso não me dá direito de ser intolerante com as outras pessoas. Né? Aliás, o cristianismo verdadeiro, aquele pregado por Jesus, nos ensina a ser tolerantes com todos. Tanto é que aquela história bíblica, onde a prostituta estava sendo apedrejada, Jesus que disse, né? Quem não tinha pecado, atire a primeira pedra. Né? Agora, hoje tem um monte de pseudo-cristão, né? De pessoas que se acham cristãos, jogando pedra em todo mundo. Né? Então, na verdade, eu acho que são pessoas muito mal resolvidas afetivamente que fazem essa
essa perseguição aos homossexuais. homoafetivos. Se você tivesse ganhado a eleição para governador, o que você faria pelo Paraná? Olha, eu faria tudo que nós pregamos na campanha, né? Quer dizer, eram 5 eixos, né? Você fazer a reforma agrária para dar terra que quer e precisa trabalhar com ela. Saúde pública, e só pública. Sem saúde não pode ser mercadoria. Né? Hoje, se você anda pela cidade, as principais empresas que reformam prédios e constroem prédios são as empresas de saúde, hospitais. Né? Então, saúde não pode dar lucro. Terceira coisa, educação pública, só a educação pública. Educação não pode ser mercadoria. Ponto final. E terceiro, fazer as reformas para você, por exemplo, adotar o transporte ferroviário ao invés do transporte rodoviário. Fazer um projeto para preservar os recursos naturais que nós temos e que estão cada vez mais sendo destruídos. Né? Então, são esses os pontos que a gente colocaria em prática e com a certeza de que resolveríamos grande parte dos problemas se conseguíssemos colocar nossas propostas em prática. Na sua opinião, qual é o maior problema de Curitiba e o que precisa ser feito para resolver? Hoje, o principal problema de Curitiba é a desigualdade social. O centro e os bairros nobres abrigam poucas pessoas e tem todos os recursos, e a periferia não tem nada. E acabar com esse mito de que Curitiba é uma cidade planejada. Você mesmo falou que é a única das grandes capitais que não tem transporte ferroviário. Por quê? Porque existe de novo, para ser educado, existe um cartel do transporte coletivo, que às vezes parece máfia, que não deixa o metrô se construir. Então, Curitiba não é uma cidade planejada, ela é planejada na área central, na parte rica. Na periferia, quem diz que Curitiba é planejada não vai para a periferia. Então, a desigualdade econômica, tanto quanto a desigualdade no tratamento que a administração municipal dá a toda a cidade, a periferia. Esse é o grande problema de Curitiba. Então, Curitiba é governada para o centro, para os ricos. Para o centro dos ricos. Existe um anel central que recebe todos os recursos. Né? E agora, inclusive, as obras para a Copa do Mundo, né, tentam esconder a pobreza da cidade. No Rio de Janeiro, constroem muro de concreto ao lado da linha amarela e da linha vermelha para esconder a pobreza. Aqui em Curitiba está mais ou menos nesse caminho também. Né? Então, tudo que você faz em termos de obras, em termos de gastos públicos, é para os ricos. E a periferia continua abandonada. E depois vem a violência, que é o principal problema hoje. Você acha que Curitiba tem condição de sediar para uma Copa do Mundo? Olha, eu sou contra isso, porque eu acho que você imagina a fortuna que se está gastando para sediar 2, 3 partidas. Né? Aí dizem que não, mas isso gera turismo, mas turismo traz lucro para quem? Para meia dúzia de hotéis e para meia dúzia de restaurantes. Né? A periferia, o interior do estado não se beneficia nada com isso. Então, aliás, a Grécia hoje está vivendo uma grande crise econômica, segundo alguns estudiosos, em função da Olimpíada que sediou. Né? Então, os países, principalmente os pobres, sediar esse tipo de evento, depois que passou, o povo paga a conta. Daí vem a quebradeira geral. Né? Então, acho que se a FIFA quer botar a Copa do Mundo no Brasil, a FIFA que é uma entidade milionária que banca os gastos, né? Construa estádios, enfim. Né? Tenho certeza que se tivesse um plebiscito, com certeza não seria aceito, né, na Copa do Brasil. Muito obrigado, professor. Falou, tudo bom, Obrigado.